Beleza, galera? Tudo bem com vocês? Então, sou eu, Matheus, sou professor de História. Vamos fazer um resumo daquele rapidão, assim, só para vocês prepararem bastante, pegarem as ideias mais importantes aí, tá bom? Tem aula sobre isso já lá no canal, a gente vai colocar aqui também todas as informações importantes. Então vamos lá, vamos começar pelo nome, lógico, né? O iluminismo, né? Vem da ideia de iluminar. Olha só, gente, a gente olhar bem pelo nome, a gente já consegue compreender o que isso significa. Iluminar, né? Trazer luz, né? Por quê? Porque os iluministas consideravam que o período anterior ali, né, para eles é uma idade das trevas, coisa obscura, né? Onde as pessoas não eram livres para pensar, não poderiam raciocinar, e tudo era ditado porque as pessoas queriam, ou o imperador, ou o rei, ou a igreja, todos diziam assim: chove por quê? Porque Deus quer, né? Obviamente que isso não afeta a fé de ninguém. Chove porque Deus quer, claro, mas os iluministas queriam entender qual é a razão natural, qual é a razão dentro da natureza para que chova, né? Hoje a gente sabe isso, o calor, as nuvens e tal, tudo isso é uma parte científica, era o que os iluministas desejavam. Então, para eles, não valia mais só a ideia de dizer, é assim porque sempre foi. Não. Eles queriam entender qual é a razão disso. Então, a razão, procurar a razão, os motivos, raciocinar. Então, vejam, a razão é o valor maior para os iluministas. A razão para alcançar a luz, o esclarecimento. Quando você fazia perguntas, você joga luz sobre aquilo que está obscuro. Você não sabe, você começa a aprender a partir do momento que você pode perguntar, né? Então, guarde isso. Razão é o valor maior para os iluministas. Otimismo, progresso, ou melhor, progresso, otimismo e Deus, né? Ainda sobre o iluminismo, né? Apenas através da razão, lembre-se, gente, isso é muito importante. Para eles a razão era fundamental, como já foi dito. Então, somente através da razão a humanidade alcançaria o progresso, né? Para eles, manter-se naquele estado de que, o rei diz que é, então por isso é, ou então a humanidade somente viver nas leis em que a igreja dizia na época, né, chove porque Deus quis e tal, não proporcionaria à humanidade progresso. Para eles o progresso estava dentro da ideia de ampliar a ideia de razão, né, que as pessoas possam falar aquilo que pensam, perguntar por que as coisas funcionam desse jeito, né? Então, para eles, a razão era um artigo fundamental e o progresso estava aliado à razão. Somente buscando a razão das coisas, a humanidade progrediria, né? Então, o ser humano deixaria a ignorância. Percebam que ele faz esse contraponto sempre, iluminar, jogar luz. Anteriormente, então, para eles, né, era a escuridão, as trevas, né? E eles vinham então com a ideia de jogar luz sobre isso. Então eles deixariam a ignorância. E o fato da gente deixar de ignorar as coisas, por exemplo, o ser humano ia entender como as coisas funcionam, isso geraria o progresso. E esse progresso deixava a sociedade, o homem, num estado de otimismo. Fica todo mundo alegrinho, né? Todo mundo alegre, porque estão melhor. Nossa, eu descobri como é que a chuva é na verdade. Então ampliaria a noção de ciência, né? Não dá para dizer que é porque é. Eles queriam estudar, né? Essa imagem aí é de Lavoisier, um dos caras muito importantes nesse processo científico do iluminismo, né? Eles acreditavam que o mundo era regido por leis naturais, dedicavam-se à ciência. É o que eu acabei de dizer, são leis naturais, né? E para compreender isso, eles usavam o experimento, a ciência, né? A razão, queriam descobrir a razão disso. Um parênteses, eles eram ateus? Não. Eles não criam como a igreja da época, né, cria o Deus. Para eles Deus é como se fosse o relojoeiro do universo. O que é relojoeiro? Aquele cara que abre o relógio mesmo e identifica cada peça, coloca cada peça, monta cada peça no seu devido lugar, com o seu devido fim, né, para alguma coisa. Então, eles acreditavam em leis naturais, dedicavam-se à ciência, e para eles só existia progresso se o homem
se afastasse da ignorância sempre por meio do quê? Da razão. Razão era o bem maior para eles. Vamos falar um pouco sobre pensadores iluministas aqui. Nós vimos John Locke, que é considerado o pai do liberalismo político. Ideias básicas, velho. Todo homem nasce com direito à vida, à liberdade e à propriedade. Você vê que tudo isso, você pode achar estranho estar ali a propriedade dentro do homem. Você pensa terra, mas ninguém nasce com terra. John Locke, quando fala em propriedade, ele não fala exatamente apenas sobre, por exemplo, possuir uma terra ou um carro. Ninguém nasce com isso. Mas, por exemplo, se um tecelão faz um tapete, aquele tapete é parte dele, né? Então tudo que o homem produz e diz, isso foi eu que fiz, é meu, né? É dele, porque vem dele, né? Então são direitos inalienáveis, ou seja, são direitos que não podem ser suprimidos, né? Todo homem nasce com esses 3 direitos, segundo John Locke. Ele pensa mais no ponto de vista político, como já foi dito aqui, liberalismo político. Ele é um inglês, né? E o governo, segundo ele, deveria defender esses direitos. Caso não o fizesse, deveria ser tirado até mesmo à força, é o que ele defendia. Pessoal, vamos parar aqui um pouco para fazer uma explicação. Por que esses caras estão tão nervosos assim? Por que eles vão falar tanto em liberdade, em tirar o governo à força, em não aceitar? Por que eles falam-se que a razão, as pessoas têm direito a opinar? Por que as pessoas têm liberdade, devem ter liberdade de expressão? A gente vai ver isso daqui a pouco, né? Porque eles estavam vindo de um período político em que o rei falava e estava dito. O período absolutista. Veja o nome, gente. O iluminismo fala de iluminar, o pensamento, a razão. Absolutista vai lembrar você do ser absoluto. O que é absoluto? Apenas ele, apenas um, né? Apenas o rei, apenas o imperador, apenas a igreja ditava as regras. E eles estavam quebrando, ou tentavam quebrar essa ideia, né? Então, direito à vida, à liberdade, isso aqui é fundamental, e à propriedade. Percebam que tudo está voltando-se agora um pouco mais ao indivíduo e não para o rei, né? Por quê? Porque poderia chegar o rei e falava se essa cadeira é minha, porque Deus quis assim, né? Mas John Locke diz que não, isso é direito do indivíduo que fez dizer que é dele, porque ele fez com os braços dele, né? Com a força dele. Então ele defendia. Então os iluministas, eles vão defender essa noção, percebam todos eles, essa noção de separação de uma centralização do poder, né? Vamos chegar lá, vamos lá. Voltaire, pensadores iluministas, vamos de Voltaire então. Liberdade de expressão, acabei de falar para vocês. Ele criticava a Igreja Católica e o absolutismo. Já expliquei. Por quê? Porque eles ditavam a regra e diziam era assim e pronto, acabou, né? E as pessoas não tinham direito de falar o que pensavam. Ele foi fortemente influenciado por John Locke, que nós acabamos de ver, né? Uma das frases de Voltaire que até hoje é repetida é: posso não concordar com o que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-la. Por quê? Porque para Voltaire o importante é a pessoa ser livre para dizer, mesmo que ele não concorde, mesmo que a gente não concorde, as pessoas devem se expressar, né? E eles estão brigando com o quê? De novo, pessoal, com o que eles estão brigando? Percebam, naquele período as pessoas não poderiam dizer o que pensavam, as pessoas não poderiam estudar dizendo, por exemplo, que a Terra não é plana, né? Por quê? Porque se um imperador dissesse que e ninguém podia discutir, né? E a Igreja Católica da época estava também nisso, né? Nesse meio de dizer que é porque Deus quis. Então o homem não tinha essa liberdade de pesquisar como hoje nós temos, né? Então o direito de liberdade de expressão, que hoje ainda é muito cobrado, né, vem aí da ideia de Voltaire, né? Começou lá com os iluministas. Mais um pensador iluminista aí, Montesquieu. Ele pensou na autonomia dos poderes. O que é a autonomia dos poderes? Meu Deus do céu, professor. Pensa bem, autônomo é aquele que não depende um do outro, né? Pelo menos deveria ser assim.
A obra-prima dele, ou a obra-prima não, a obra mais importante é o espírito das leis. Olha o que ele falou, olha o que Montesquieu falou, ou que está escrito é Montesquieu, né? Vocês vão achar esse nome lá. Todo homem que tem o poder tende a abusar dele. O que ele está dizendo de novo? Falei para vocês, o rei mandava e pronto, acabou. Eles estão falando contra isso. Olha, um rei sozinho fica falando o que todo mundo tem que fazer, ele vai abusar disso. Vai virar um ditador aí, né? Então eles estavam exatamente mirando contra isso. Baseado nisso, nos Estados Unidos, inspirados nesse pensamento, criam então a divisão dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário, como nós vivemos hoje, né? Tem lá o STF, né? Tem os deputados e senadores, e nós temos o Bolsonaro. Não sei quando você está vendo esse vídeo, provavelmente ainda deva ser o nosso presidente, está aí, né? Mas se não, temos o presidente, temos os deputados e senadores, e temos os ministros do Supremo, Judiciário, né? Temos os juízes, cada um deveria ser de forma independente, né? Para que assim nenhum interferisse no outro e eles pudessem dividir este poder para que ninguém abusasse dele, né? Já dá para a gente poder avaliar hoje. Será que a gente pode pensar que isso acontece? Será que quando eles interferem um no outro, eles não estão indo contra leis antigas que vieram para beneficiar? Vejam só, história ensina bastante aqui. Então percebam, Montesquieu, não é difícil, Montesquieu, olha o M aí, hein? Tem 3 perninhas, né? 3 poderes vieram da ideia dele: legislativo, executivo e judiciário. Por quê? Porque todo mundo que tem poder vai abusar dele, segundo o nosso querido Montesquieu aqui. Mais um pensador iluminista, Rousseau e o contrato social. O que ele quer? O que é esse contrato social, professor? Tá louco? Não. Contrato social, a vontade da maioria deveria ser soberana. É como se fosse um contrato mesmo. Nós temos um contrato com a sociedade em que o que a maioria escolher é o que deve ser, né? Se o governo não representasse a maioria, olha de novo ele deveria ser tirado. Pensa de novo, contra que esses caras estão nervosos? Contra que esses caras estão preocupados? Contra a ideia da centralização de poder. Porque imagina eu posso ser o rei e dizer assim, ó, olha, a partir de agora todo mundo vai usar um pinico na cabeça. Mas eu sou o rei, eu mando e pronto, acabou. Mas lógico que não deve ser assim, né? Então, pensa bem, é possível que na época, e com certeza era isso, o imperador ele decidia coisas que ia contra a vontade do seu próprio povo, né? Então, se um governo não representasse a maioria, deveria ser retirado. Os iluministas acabavam pensando a sociedade dessa forma, né? E um rei ninguém tira. Então, veja só, eles já estão fazendo um movimento anti-absolutismo. Absolutismo, que é um poder absoluto. Eles não gostam disso, esses caras não gostam. Eles querem que o poder seja diluído, que as escolhas representem o povo, a maioria das pessoas, né? Então percebam que ainda hoje nós vivemos resquícios ainda hoje a gente vive, né, do que esses caras criaram, né, ou do que esses caras pensaram, do que esses caras acabaram discutindo entre eles. Nós temos os 3 poderes, nós temos a democracia, o voto maior, né? Quem ganhou lá no voto acaba sendo o candidato que vai para o cargo, né? Até dentro das escolas, quando a gente vai escolher o representante de classe, a gente faz voto para a maioria. Seus escritos influenciaram a Revolução Francesa, que tinha como lema liberdade, igualdade e fraternidade, né? Também influenciaram movimentos aqui no Brasil, como a Confidência Mineira e a Conjuração Baiana. Pessoal, então, fazendo aquela recapitulação básica, a razão era mais importante. Através da razão, o ser humano conseguia alcançar o progresso. Por que era a razão? Porque eles chamam iluministas por conta da escuridão do pensamento que não existia. Agora eles dizem que existe, porque eles podem pensar e dizer o que estão pensando, e através desse esclarecimento eles conseguiriam alcançar o progresso, né? Não precisava mais dizer, é assim porque é. Não, nós temos que provar cientificamente, vamos progredir. E essa ideia de sair da ignorância, né,
e entrar nesse estado de progresso deixava os otimistas, né? Por quê? Porque, segundo eles, o universo e todas as coisas são regidas por leis naturais. Então eles dedicavam essa ideia de ciência. Vamos descobrir por que é assim. Por que a folha faz isso, cai assim? Por que temos as 4 estações? Numa estação eles se comportam assim. Percebam que eles estão buscando respostas para as leis naturais, né? Não são ateus, mas pensam em Deus de forma diferente do que é dito na época. John Locke vai dizer que o indivíduo tem direito à vida, liberdade e propriedade. Vejam só, lembra disso? Todos eles contra a ideia do poder centralizado. Um governo, se não defendesse esses direitos, que era do indivíduo, ele poderia ser tirado mesmo à força. Voltaire vai dizer também que todo mundo pode dizer aquilo que quer, né? Mesmo que eu não concorde com você, eu vou deixar você falar aí as bobagens que você quiser, entendeu? Montesquieu, a autonomia dos poderes. Olha só, isso aqui é fantástico, hein? Espírito das leis. Todo homem que toma o poder sozinho nas mãos, ele tende a abusar dele. Então, ele disse isso, e nos Estados Unidos eles utilizaram isso dentro de um esquema de legislativo, executivo e judiciário, que é o que a gente usa até hoje. Rousseau vai falar do contrato social, em que a vontade da maioria é soberana, e se um governo não representa a maioria, percebam só, não pode ser só porque o rei quer, tem que ser o que a maioria está querendo, né? Então, esse governo deve ser retirado. E lá na Revolução Francesa eles fazem isso, né? Eles tiram o rei, façam uma baderna lá. Mas isso é o tema para a próxima aula. Espero que tenha ajudado. Qualquer coisa, comenta aí, compartilha com os colegas. Eu quero ver vocês bem nessa prova aí. Abraços, até a próxima. Tchau!